Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, Pastor Douglas para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2018, né? E hoje eu faço 46 aninhos, ficando um pouquinho mais velho. Eu queria, desde então, já agradecer a todos os amigos aí do Facebook, do meu perfil Douglas Cavalcante, dos membros da página Livro Entre o Céu e a Terra, dos membros da página Projeto Vitória Cristina. Agradeço pelos inúmeros comentários que estão fazendo aí, dedicações, né, para mim, pelo dia de hoje, 46 anos de vida. E também queria responder a alguns telespectadores aí a respeito da convicção que eu falo, né, com tanta convicção, e muitos se impressionam, principalmente aqueles que me conhecem há muitos e muitos anos, 20, 30 anos, né? Para quem me viu como criado e nascido no Evangelho, de repente, para quem me viu, eu, pastor Douglas, que pregava na igreja sobre o arrebatamento do corpo físico, que nós não iríamos passar pela morte, né? E falar sobre o fim do mundo e de repente inverter tudo de 2016 para cá, né? Como se tivesse tomado um choque, e na verdade foi um choque para mim, onde eu vivi os fenômenos, né? Após a partida da minha filha em 2015, a Vitória Cristina. Alguns conhecem minha história aí. Quando comecei a perguntar a Deus, você pode procurar outros vídeos, você vai ver um pouco da minha história, ou comprar o livro Entre o Céu e a Terra, que eu sou o autor junto com a minha esposa do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro e segundo volume. Douglas Cavalcante, Eleusa Cristina, editora Autografia. E ali eu conto a história, né? Foi o choque que tanto eu e minha esposa tomamos e vivemos fenômenos que não temos como negar. Não temos, e não adianta que eu não vou negar o que eu vivi. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa séria. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou sério, né? Então, quer dizer, eu não tenho como mentir sobre o que nós vivenciamos, tanto eu como ela. E foi constante o ano de 2016. E quando foi no ano de 2017, lá por meado do ano, assim, junho, julho mais ou menos, é que parou. Nós paramos de viver os fenômenos. Mas aproximadamente durante um ano e meio nós vivemos. Tanto é que nós escrevemos o livro, né, contando sobre o assunto, que não é fácil escrever um livro. E na verdade escrevemos ainda o terceiro, já finalizamos. Comecei já o quarto livro e já estou na metade do quarto e já iniciei o quinto, né? Só não editei ainda esses livros. O terceiro falta só estamos na parte dos detalhes, né? Para fechar logo ele. O que acontece? Eu não tenho como evitar isso, de contar o que eu vivi, e a minha mudança radical, né? Eu passei a entender a Bíblia da forma espiritual. A Bíblia é espiritual. Eu falava antigamente que a Bíblia é espiritual, mas a Bíblia tanto a Bíblia como nós temos um olho espiritual. Isso daí é um outro assunto que impede de, às vezes, você. Já aconteceu com você ou com alguém que você conheça, de repente, de a pessoa falar: oh, eu li aquele livro, mas não consigo entender aquele livro. Independente da Bíblia, até um livro espiritual de um homem de Deus ou uma mulher de Deus que às vezes teve uma revelação e a pessoa lê e não consegue entender. Então, aquele livro, vou te falar, é espiritual, tá? Que ele não conseguiu entender é espiritual. E tem muitos comentários aí, inclusive na página Livro Entre o Céu e a Terra, inclusive do presbítero Walter, que ele fala no comentário dele que ele leu o nosso livro Entre o Céu e a Terra. Vou até pegar aqui para você ver como que é o livro, né? Tá aqui o primeiro e o segundo volume, né? É esse aqui, ó. Esse é o segundo volume, o primeiro é esse aqui, tá? Cheguei até a deixar o livro em PDF em alguns vídeos meus no YouTube, canal Douglas Cavalcante, onde eu estou vestido de branco, ou canal Projeto Vitória Cristina, né? Projeto Vitória Cristina. O Douglas Cavalcante já tem mais de 1.000 inscritos, né? Caminhando já para 2.000 inscritos. E
Projeto Vitória Cristina está crescendo já, tem mais de 40 inscritos, já está crescendo. Bem, pessoal, então devido a esses fenômenos que eu vivi, minha esposa, né, tem amigos que, eu estou falando do livro, né, então o presbítero Walter, ele comentou, ele leu o livro e falou que é muito espiritual, ele é teólogo, esse amigo meu. E ele falou, tem que até orar, existe casos, tem que orar para ler o livro de vocês, para que Deus venha revelar o que vocês viram, a experiência que ele permitiu vocês viverem. Então, o que está impressionando alguns amigos, né, e amigas que já me conhecem há muito tempo, então ficaram tipo assim abalados também. Houve casos até de amigos meus que foram para o joelho, Senhor, o que o Senhor mostrou Douglas? Porque eu conheço ele. Por que ele mudou assim radicalmente? Né? Da noite para o dia, fundador de igrejas, durante anos trabalha, né? Projetos e mais projetos, instituições, né? Sempre ajudando as pessoas e eu continuo ajudando. Só que agora eu ajudo em nome do projeto e em nome de Deus. Né? E nós não temos ponto fixo. Nós procuramos fazer o trabalho igual Jesus, não tinha onde reclinar a sua cabeça. Então ajudamos aqui, ajudamos ali, ajudamos asilo, agências missionárias, ajudamos isso, ajudamos aquilo. Então, o que fez mudar, né? As pessoas ficam impressionadas, né? Então, hoje eu estou fazendo 46 anos de idade, e inclusive no livro Entre o Céu e a Terra, um primeiro volume, a Eleusa teve um encontro com Jesus no mundo espiritual, em um arrebatamento, ou desdobramento, cada um dá um nome, né? Cada religião dá um nome, onde ela se encontrou com um homem todo de branco, e sempre tivemos esses encontros no mundo espiritual. Só que ela percebeu algo diferente e ele se apresentou, e ela percebeu que era Jesus. Né? E do lado dele estava a nossa filha que tinha partido e o nosso filho. E ele veio até ela e falou com ela, acalmou ela, acalentou ela, tanto é que Jesus é o nosso psicólogo. Nós falamos isso, que em casos como o nosso, 2 filhos que partiram em menos de 3 anos, né? Quantos casais aí estão desesperados, malucos, né? Outros se mataram, se separaram, etc. E nós estamos firmes. Nós entendemos tudo. Hoje nós entendemos tudo que nós vivemos. E não pregamos em nome de religião e nem filosofia, respeitamos todos. Mas muitas religiões e filosofias nos ensinaram e nos mostraram muita coisa. E foi aí que nós entendemos que não é religião, porque Deus não traria algo para dividir o homem. É questão de raciocínio. Jesus traria algo para... Por isso que Jesus não trouxe religião. Jesus traria uma religião para dividir o homem? Não, então ele não criou religião. Ele era livre, ele fazia o evangelho livre, se reunia nas casas e nas praças. Pode observar isso na palavra de Deus. Então, muitos telespectadores e amigos nossos, meus principalmente, têm me perguntado a respeito, né? Poxa, do que te fez? Aí eu sempre falo, você está preparado para ouvir tudo o que eu tenho para falar? Tem coisa que eu não vou falar mesmo, que eu vi. Mas o que tem me confortado e me deixado tranquilo? Né? E a Eleusa, né, teve essa experiência e Jesus falou com a Eleusa, com a minha esposa, a gente fala no primeiro livro, que iria acrescentar mais 10 anos em nossa vida. Quer dizer, além do tempo que nós temos aqui, ele já estava acrescentando mais 10 anos. Né? E nós temos feito o trabalho, nós temos se dedicado. E o que nós temos falado? Como também, dependendo do trabalho, dependendo do nosso desenvolvimento aqui na Terra, né, o que nós temos feito, nós falamos com convicção. Né? É justamente isso que está impressionando muitas pessoas. Por que o senhor fala com tanta convicção que não vai ter arrebatamento, do jeito que fala aí, do jeito que a Record mostrou aí? Né? Poxa, a Record mostrou de um jeito, o senhor vem com toda a firmeza. Eu desbanquei já vários teólogos, né, no sentido não de querer humilhar, mas mostrei dentro da palavra o porquê não vai ter arrebatamento do jeito que a Record mostrou. E falei com toda a convicção. E
todos eles se dobraram aos questionamentos e às revelações que eu apresentei. Revelações que Deus me deu. Vocês sabem que esse arrebatamento que mostram aí, que a Record mostrou, isso é uma teoria humana. A Bíblia é um quebra-cabeça. Se você não souber montar... Então, um primeiro detalhe que eu mostrei a eles, como é que pode ter arrebatamento se vários morreram e outros não vão passar pela morte física? Então, Deus está fazendo acepção de pessoa. Então, eu falei para eles, então vocês pegam todos os versículos da Bíblia que fala que Deus é justo e que nos trata todos como iguais, e arranca esses versículos da Bíblia. Mas lá em Apocalipse diz, ai daquele que tirar, e ai daquele que acrescentar. Então ali já calou a boca de vários. Pega aquele versículo que Pedro fala em Atos, que Deus não faz acepção de pessoas, tira da Bíblia. Porque ele está fazendo acepção, porque Jesus passou pela morte, os apóstolos passaram pela morte, e tantos outros passaram pela morte, e nós não vamos passar pela morte? Ué, Deus está fazendo acepção. Isso daí já balançou. Dentro da lógica e do sentido, de um sentido, é verdade. Então todos vão passar pela morte física, né? Outro detalhe, lá em Filipenses, uma irmã me falou, mas pastor, Paulo nos disse, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados, e os nossos corpos serão transformados. Falei, irmã, está tão claro na Bíblia. Ela, como assim, pastor? Irmã, olha Paulo falando, e nós? E nós? Paulo estava se referindo a ele e à igreja de Filipenses da época. Ele, pastor, como é que eu não enxerguei isso? Eu falei, irmã, a Bíblia é espiritual. A Bíblia é espiritual, só para os espirituais. Eles que têm que raciocinar e levar isso ao povo. E eu não posso omitir isso para a irmã. Deus me revelou, tem que falar. Aí ela releu, e Deus confirmou. Ela depois orou e Deus confirmou. E tantos outros quanto. E nós, Paulo esperava o arrebatamento, irmãos. Porque ele pensava que era do corpo físico, que não era. Enquanto ele mesmo cai em contradição, porque ele não estava sabendo discernir. Paulo não soube discernir a revelação que Deus deu a ele. Eu estou te revelando isso agora, pode ir lá na Bíblia. Em 1 Coríntios 15, 44, o próprio Deus revelou a ele e ele percebeu que assim como ao corpo físico, ao corpo espiritual. E o reino de Deus é espiritual, Deus é espiritual, Deus é espírito, e nós somos espíritos, irmãos. Dentro de um corpo, almas, cada um dá um nome, ser de luz, né? Dentro de corpos. E temos que passar pela terra, porque a terra é uma missão. Então, o que está impressionando as pessoas, porque eu falo com tanta convicção, isso eu falei de 2016 para cá. Já estão em 2018. Estão chegando crianças o tempo todo na Terra. É outra coisa que eu apresentei vários teólogos, não tem lógica. Onde eu mandei para um amigo meu, que ele é muito estudioso da Bíblia, ele me manda por completo tudo que o senhor escreveu, pastor, que eu vou analisar. E aí já me mandou a resposta, falou, olha rapaz, eu estou impressionado. Deus realmente revelou. Tudo que tu tem falado tem batido. Tem lógica e eu vou estudar mais a fundo, vou me aprofundar mais ainda sobre esse assunto. Eu fiquei feliz da vida. Por que eu estou falando isso? Irmãos, vocês não vão ver arrebatamento. Então, hoje que eu estou comemorando meus 46 anos, acredito vir em 47, 48, né? Se Deus puder me adiantar o tempo, amém. Mas se Ele quiser que eu fique aqui mais um pouco, amém também. Eu estou aqui para servir. E quando a gente serve o Senhor, a gente está pronto para servir a Ele, né? Se Ele falar, vai para a direita, você vai para a direita. Inclusive, no outro dia eu comentei isso com um amigo meu e encostei ele na parede. Falei, cara, você fala tanto... de Deus e tal, isso e aquilo, mas se Deus te der uma missão que aos seus olhos é impossível, mas Ele sabe que é possível, só depende da sua decisão.
Aí ele falou, mas como assim? Vamos supor que Deus chegasse para você e falasse assim, meu filho, o seu tempo é até 2019 na Terra, mas eu quero que você fique até 2030. E tem mais, as estruturas do planeta vai ser abalada e vai ficar muita gente desesperada e outros vão embora da Terra, vão partir, vão sair daí, vão terminar suas missões, mas você eu preciso que fique. E tem mais, você ainda vai ver muito parente seu, amigo seu, ó. Você vai ficar para mim? E aí? É muito fácil você chegar e falar com a boca para fora assim. Ah, Senhor, eis-me aqui. Pois é, irmãos, mas isso eu falei há muitos anos atrás. Que eu estaria disposto para o Criador a ficar, viesse o que viesse, surgisse o que surgisse, que eu ficaria na terra e ajudaria os meus irmãos e minhas irmãs a suportarem. E aí Deus foi me revelando. Aí quando chegou em 2016, foi onde eu tive várias revelações e tive a certeza que somos eternos, graças a Deus, ou imortais. Né? Aí já estou falando em nome de várias religiões, né? Que cada uma diz o nome, mas é uma coisa só, ninguém morre. E que nós somos pura energia num corpo físico. Quando eu me vi fora do corpo, primeira vez eu não acreditei, em 2002. Me vi 3 vezes e não acreditei, eu trabalhava em um posto de gasolina. Eu falo isso no livro. Depois passou aqui esses anos todos, em 2000, agora em 2016, quando eu comecei a cobrar a Deus o porquê eu estava passando por aquilo, minha filha, que eu sou mais achegado, apegado à Vitória, e ela também era muito apegada a nós, a mim e a Ileusa, por que ela tinha partido, quando eu entrei no quarto dela e comecei a orar a Deus, naquela noite, na madrugada, eu comecei a ter novamente as experiências. Foi o ano de 2016 quase inteiro, e minha esposa, que duvidava de mim, eu pedi a Deus que desse oportunidade para que ela visse também. Tem pessoas que creem só de ouvir alguém, ou porque não conheço o fulano, poxa, é um cara sério. É falho, sou falho, tenho pecado. Assim como Paulo. Paulo tinha vários, inúmeros pecados. Ele diz conhecer um homem, alguns interpretam que, mesmo que ele não tenha falado quem seja, mas interpretam que tenha sido ele, alguns teólogos, estudiosos da Bíblia. Mas olha a vida de Paulo antes. Houve vários pecados, matou cristão, perseguiu cristão, batia nos cristãos, né, fazia maldade mesmo, foi de inúmeros males. E depois que ele teve um encontro com Jesus, que Jesus, Paulo, por que me persegues? Foi dali que Paulo começou a ter suas experiências. Eu leio o livro de Paulo hoje, né, com a maior facilidade. Tem pessoas que têm dificuldade, mas eu tenho hoje facilidade devido às experiências que eu vivi, porque quando você volta do arrebatamento, você tem certeza que teve arrebatamento, eu tenho certeza que eu vi meu corpo na cama, dormindo ao lado, como uma máquina parada, ou como um avatar, interprete como você quiser, uma veste. Os judeus falam veste, né? Os rabinos judeus, né? Jesus era rabino também, né? Os rabinos judeus dizem que o nosso corpo é uma veste da alma, né? Eles não falam espírito não, eles já falam alma, né? Então quer dizer, apesar de que Salomão fala espírito, na Bíblia fala espírito, né? E Salomão era judeu também. Mas tudo bem, cada um interpreta de um nome, né, de uma forma. Por que, que eu falo com tanta convicção? Por que, que no dia 23 de setembro muita gente pensou que o mundo ia acabar, né? Como estão dizendo que amanhã, dia 16, o mundo vai acabar. Pessoal, isso é o desespero das pessoas de não quererem enfrentar as dificuldades e as provas e aflições que tem nesse mundo. E Jesus veio aqui para falar isso. No mundo tereis aflição. Jesus ainda falou e deixou marcado na Bíblia. Se liga, irmãos. Esse mundo é uma passagem de aflições. Vocês estão sendo testados. Existem provas. Agora, não sei se você está preparado para ouvir o que eu tenho que te dizer, o porquê. O porquê que nós estamos passando por isso tudo. Eu não posso te dizer tudo, porque eu não sei tudo. Não tem como ninguém nesse mundo saber tudo, mas Deus revela aos seus, tanto homens como mulheres, num corpo de homem e de mulher, que não tem sexo, a alma ou o espírito não tem sexo. Deus ele revela algumas coisas e você vai encaixando e montando o quebra-cabeça.
Mas eu tenho a resposta do porquê que nós estamos aqui passando por isso. Qualquer coisa, você entra no meu WhatsApp 21 986316630. Eu vou falar o que eu vi. O que eu vi, tá? E depois já vi vários vídeos, inclusive no YouTube, de pessoas que viram a mesma coisa que eu, tá? Então, é por que eu falo com tanta convicção. E chegou dia 23 de setembro, não aconteceu nada, várias pessoas entraram em contato comigo. Pastor, como que o senhor sabia que não ia acontecer nada, que o senhor relatou com convicção? Eu relatei com convicção que ia ser um dia normal, né? E da mesma forma, não vai ter arrebatamento nenhum, do jeito da Record está mostrando tudo ficção, para não dizer que é mentira, é uma ficção, tá? E por que não vai ter fim do mundo, irmãos? Não vai ter fim do mundo nenhum. Tá chegando crianças novas aí, vocês nem sabem quem são essas. Às vezes você olha essa criança, eu vi do outro lado. Ninguém me falou livros, nenhum religião, filosofia, nada disso me falou. Eu vi do outro lado. Eu vi quando eu tive a experiência. Aí eu fui obrigada a procurar algumas informações em vídeos, ler vários livros, para me entender mais ou menos e aí concluir tudo. Entendi tudo. É onde eu falo com toda a convicção. Então, nesse meu aniversário, eu queria dizer para vocês que virão outros aniversários de outras pessoas também, filhos, netos que estão nascendo agora, sobrinhos seus, vão gerar outras gerações e outras gerações. O mundo vai ser transformado gradativamente. Deus não vai fazer mais o que houve lá no dilúvio, não há mais necessidade. Nós estamos com uma outra mente, uma outra consciência. Ah, mas depende de Deus e depende de nós também. Aí é que está. Se nós não fizermos a nossa parte, nós vamos pagar a consequência disso, tanto aqui, como vamos pagar do outro lado. E você que está vendo esse vídeo está ciente disso. Você tem que investir no amor, tem que investir na integridade, você tem que investir na honestidade, na retidão, no temor, seguir os passos de Jesus. Os passos de Jesus, os 4 evangelhos, é a fonte de tudo. Analisa, releia, leia, releia e pede para Deus te revelar, tá? Ah, mas Jesus veio morrer por mim. Eu já expliquei num outro vídeo sobre isso. Ele veio morrer por você, mas você vai prestar conta. Dos seus pecados, dos seus atos, você vai prestar conta. Ele veio dar o exemplo, ele veio mostrar o que nós passaríamos. E em momento nenhum, na parte dos 4 evangelhos, você vai ver Jesus declarar. Nenhum dos apóstolos anotou isso. Dos apóstolos que andaram com Jesus, nenhum deles anotou ali nos 4 evangelhos que Jesus ele declara: eu vim pagar todos os seus pecados e vocês não precisam mais prestar conta não, tá todo mundo bem. Jesus não fala isso não. Cada um dará conta de si. Então arranca esse versículo da Bíblia, senão vai cair em contradição. A prestação de conta é individual. Ah, então arranca esse versículo da Bíblia também. A prestação de conta é individual, sim. E você vai dar conta. E Jesus já veio ensinar o caminho. Ele já veio nos mostrar o caminho. Morreu na cruz por nós, para nos mostrar que nós também chegaremos até a cruz. A cruz em que sentido? Hoje não tem mais cruz. Cruz era naquela época, irmão. A cruz é a morte. Nós vamos chegar até o nosso momento da morte. Todos passaremos pela morte física. Então viva a vida com alegria. Hoje é meu aniversário, vou trabalhar. Tem trabalho hoje, né? Mas amanhã eu estou em casa, aí eu vou ver com a esposa o que eu vou fazer, né? Então o que eu quero agradecer a vocês e também quero passar essa mensagem. E deixar claro, vai vir 2018, eu falei isso em 2016. 2016 eu revelei isso. 2017, 2018, vai vir 2019, vai vir 2020 e você tem que fazer sua parte, meu amado. Trate bem o seu vizinho, o seu próximo, o seu irmão, pessoa do seu trabalho, onde quer que seja. Procure se modelar, procure se lapidar dia por dia. E eu falo com toda a convicção, você não vai ver arrebatamento de corpo físico, não vai ver, não tem lógica, tá? E nem sentido. E Deus não é injusto.
Todos passaremos o que Jesus passou, o que os apóstolos passaram, o que grandes líderes, homens e mulheres passaram, nós passaremos também, tá? E a vida continua e do outro lado a gente se vê. Eu vou me encontrar com você do lado de lá, quando acabar o meu tempo aqui. Seria tão bom se Deus adiantasse o meu tempo, porque é luta mesmo aqui, mas como eu estou aqui para servir, né? E pronto para servir eu tenho que levar até o final. Minha esposa também está para servir. Eu sempre falo com ela, Eleusa, a vida é difícil mesmo, amor, mas temos que estar firme até o final. Inclusive ela teve um sonho com a Vitória, agora vai ser tema do nosso terceiro livro. Há 3 semanas atrás, ela teve um sonho com a nossa filha Vitória, que já partiu em 2015. Ela sonhava que se encontrava a Vitória toda de branco e a Vitória falava com ela assim: aguenta firme até o seu último dia de vida na Terra. E aí, olha só, Deus usou até a nossa filha para falar conosco em sonho. Então, meu amado, continue firme. E as coisas estão acontecendo aí, você não está vendo nada acontecer e não vai acontecer. Você que tem que ficar firme e suportar. Se você quiser continuar com essa ilusão de que não, que pode continuar, mas você não vai ver. Desde já eu estou sendo hoje sério, mais sério do que eu já sou, né? E estou pegando agora, vou pegando leve, não estou pegando pesado não, se eu for pegar pesado mesmo, mas eu estou falando com toda a convicção. Ame, viva o seu aniversário, comemore, passeie, se divirta. E viva a vida, ame a Deus, ame o seu próximo, tá me entendendo? Tá ali ajudando ali na igreja, ali, continua firme, né? Ali onde você congrega, ou no templo, sei lá, onde você participa, mas invista no amor. O amor é a única fonte, é a única religião. Religião é se religar, que nós devemos se religar, estar firme, para que possamos terminar o nosso tempo aqui, a morte no corpo físico, e se encontrar com Jesus nos ares. Onde estiverem 2 ou 3, um será tirado e o outro será deixado. Minha filha foi tirada. E nós deixamos, nós ficamos. Não é? E assim por diante, muitos estão sendo tirados. Jesus veio trazer parábolas, exemplos para que nós ficássemos ligados. Tá, irmãos? A figueira está aí. Na verdade, ela sempre esteve. Ela nunca saiu. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe. Um forte abraço. Obrigado aí a todos os comentários aí do Facebook aí, né? Os amigos aí do YouTube, todos aqueles que estão sempre nos acompanhando aí. Shalom Adonai.